Olá, muito boa noite para você. Eu sou Marcelo Cosme. O Globo News em pauta desta quarta-feira já está no ar. Retomada a pesquisa com a vacina chinesa. Enquanto isso, o ministro da Saúde se nega a falar sobre a Coronavac. A gente mostra as últimas pesquisas Datafolha de intenção de voto. Tem eleição no domingo, tá lembrado? Pois é, ao longo do dia você viu o que aconteceu na política, na economia, na saúde, perto da sua casa. Mas chegou a hora do Em Pauta, onde a gente te mostra o que aconteceu, te conta os bastidores, faz aquela fofoca básica, como a Eliane Cantanhede nos fala sempre, e te mostramos o que tem por trás das notícias. Para isso, te ajudamos com aquele nosso timaço de comentaristas. Começamos com a Mônica Waldvogel, que está com a gente lá em São Paulo. Apesar da liberação da Anvisa para a retomada dos testes da Coronavac, fica aquela pulga atrás da orelha sobre a politização da vacina. Exatamente. A crise toda do dia de ontem, que sacudiu o país, era mesmo necessária? Bastava um telefonema, Marco. A gente conta daqui a pouquinho. Eliane Cantanhede com a gente hoje lá em Brasília. A preocupação que chegou ao Congresso, parlamentares querem ouvir representantes da Anvisa e do Butantan sobre essa suspensão dos testes, sobre essa confusão toda. Marcelo, tanto o presidente da Anvisa quanto do Instituto Butantan foram convidados e comparecem, se quiserem, a falar sobre esse problema todo na sexta-feira lá no Congresso. André Trigueiro com a gente aqui no Rio de Janeiro. O esforço do governo federal para convencer o mundo de que estaria tudo bem com a Amazônia tem sido em vão. Olha, Marcelo, depois do sobrevoo sobre parte da Amazônia, organizado pelo vice-presidente general Hamilton Mourão, com diplomatas de 10 países, o embaixador da Alemanha deixou a diplomacia de lado, agradeceu o convite e disse: obrigado, mas o Brasil continua sendo um país sem plano, sem metas, sem prazos para combater desmatamento ou queimadas. E Guga Chakra com a gente lá em Nova York. O presidente americano Donald Trump reapareceu, mas não falou sobre a eleição. Já o presidente eleito Joe Biden já tem uma grande vantagem no número final, total de votos. Isso mesmo, Marcelo. O Biden ganhou a eleição no colégio eleitoral, mas no voto nacional ele massacrou o Trump. 5 milhões de votos a mais. Já estamos aqui para te fazer companhia ao longo das próximas 2 horas, conversar com você, te atualizar das notícias e das informações. Não importa, você é sempre muito bem-vinda e você é sempre muito bem-vindo. Intervalo, jogo rapidíssimo e a gente já volta. Acabam de ser atualizados os números da pandemia no Brasil. O boletim é divulgado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Hoje, com os dados parciais de Minas Gerais, que foram divulgados apenas os casos e não as mortes. Nas últimas 24 horas, as secretarias de saúde registraram 564 mortes pelo novo coronavírus. Foram 47.724 casos da doença neste período. Desde o início da pandemia, 163.406 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus no Brasil e ao todo a gente tem 5.749.007 casos de coronavírus registrados no país. A Coronavac está de novo no páreo da corrida pela imunização. A Anvisa autorizou a retomada dos testes da vacina depois de suspender o processo baseado na falta de informação do Instituto Butantan no chamado evento adverso grave, que foi a morte de um voluntário. O caso foi um suicídio e a Anvisa garantiu que é seguro agora retomar os trabalhos, mas que ainda precisa de dados complementares. Ainda tem exigências e análises que precisam ser feitas, principalmente análises de causalidade, análises de dados complementares que ainda estão sendo gerados, mas a segurança existe para retomar o estudo. Essa corrida pela vacina, que vai além da Coronavac,
Pauta para a repórter Isabela Camargo, que fala com a gente ao vivo de Brasília. Oi, Isa, boa noite. A Anvisa reforçou que a decisão foi técnica, né? E listou as condições para a retomada, para a liberação da retomada desse estudo. Boa noite. Oi, Marcelo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, a Anvisa considerou que as informações que foram repassadas desde a última segunda-feira, quando nós anunciamos aqui a suspensão até agora, que essas informações podem ser suficientes, portanto, para a retomada, mas avisou que vai continuar acompanhando até o fim esta investigação sobre a reação adversa e que ainda fez uma observação importante de nós falarmos. Eles disseram que esses eventos, como suspensão e retomada de pesquisas durante um processo de uma vacina, da liberação de uma vacina, que isso é absolutamente normal dentro dos procedimentos médicos, dos procedimentos científicos, e que isso não tem nada a ver com a qualidade da vacina. Lembrando que nós estamos falando ainda de um período de teste, que a qualidade, a eficácia, tudo isso só será testado no fim deste procedimento pela Anvisa. Quem também comemorou, é claro, foi o Instituto Butantan, que anunciou que ainda hoje, nesta quarta-feira, retomaria os estudos. De que forma? Convocando novos para participarem desta última etapa e que também aplicaria novas vacinas nos voluntários escolhidos. Portanto, a investigação continua, assim como o procedimento agora de pesquisa dessa vacina, que está na reta final, também foi retomado. Marcelo. Obrigado, Isabela. A gente volta a conversar daqui a pouco com você em Brasília. Deixa aqui para o telão para a gente chamar a Mônica. A gente falou sobre esse assunto muito ontem aqui no Em Pauta. Essa era a expectativa, né, Mônica? Que a Anvisa voltasse atrás nas próximas horas de ontem, nas primeiras horas de hoje. Isso acabou acontecendo, mas eu sei que você conversou com esse pessoal envolvido, foi atrás das informações para a gente entender como foi desfeita essa história, como foi que se deu essa confusão toda. O que você nos explica, Mônica? Olha, Marcelo, como você disse agora há pouco, nenhuma dúvida de que a decisão da Anvisa para suspender o estudo clínico foi técnica. Nenhuma dúvida de que também foi adequada a decisão de retomar o estudo clínico depois que a documentação apareceu. A questão era necessário criar uma crise tão grande, já que houve falha dos dois lados? Então, hoje a Anvisa soltou uma nota em que ela estabelece bem claramente as etapas que foram vencidas até que se chegasse à suspensão e à liberação. E vale a pena a gente retomar, porque a Anvisa diz, de fato, recebemos no dia 6 de novembro a informação de um evento adverso grave, uma morte. Portanto, todos os alertas deveriam ter sido acendidos. Não foram acendidos. Por quê? Porque os computadores não estavam funcionando. O sistema estava com algum tipo de pane. Aí diz o Butantan, nesse caso, nós não poderíamos fornecer todas as informações, porque a família do voluntário pediu que fosse mantido o sigilo, uma vez que o caso era de suicídio. E o Butantan, então, respeitou, não informou a Anvisa desse evento. Pronto, aí a confusão já estava montada. Porque no dia 9, quando a pane foi resolvida na Anvisa, e eles viram lá que tinha tido um evento adverso grave, imediatamente suspenderam os estudos e marcaram uma reunião para o dia seguinte. E foi aí que a Anvisa ficou furiosa. Porque disse, a Anvisa não, o Butantan, puxa vida, mas há 3 dias que as informações estavam lá e nós fomos surpreendidos sem que nenhum pedido de informação tenha sido feito. Aí diz a Anvisa, no dia seguinte, às 4h40, no dia 10, ontem, nós recebemos do Butantan as informações mais completas. Em seguida, as informações do Comitê Independente Internacional que faz a monitoração desse estudo clínico. E, finalmente, às 15 para meia-noite de ontem, a Anvisa recebeu o boletim de ocorrência explicando o que aconteceu com o voluntário. Ou seja, depois de tudo isso,
o que se conclui, todas as pessoas mais sensatas desse ramo faltou um telefonema. Com um telefonema da Anvisa, reconhecendo que ela tinha ficado 3 dias sem ter tido acesso à informação, ligada para o Butantan, teria se informado exatamente daquilo que hoje todos nós sabemos. O pedido da família teria sido respeitado, o sigilo teria sido mantido e nada disso precisava ter acontecido. Se a motivação foi política ou não, se os dois lados exploraram ou não politicamente esses eventos, está aberta a especulação, Marcelo. Cada um escolhe a versão que achar melhor. E eu quero saber qual é a versão que Eliane Cantanhede andou ouvindo nas últimas horas lá em Brasília. Eliane. Porque a gente tem comentado muito, Marcelo, todo mundo, né? O mundo político, o mundo empresarial, o mundo acadêmico, científico, tem comentado muito o lado do Butantan, porque o presidente Jair Bolsonaro politiza a questão e fica todo mundo naturalmente solidário com o lado do Butantan. Mas eu conversei hoje na Anvisa, conversei bastante na Anvisa e lá também houve uma revolução de segunda-feira para cá, há muita mágoa, acham que a imprensa tomou partido na discussão e no frigir dos ovos, o que acontece? Todo mundo acha que a questão central foi a questão de a Anvisa não saber que era um suicídio, né? Que não ter havido a informação básica de que foi um suicídio. Mas o que a Anvisa diz é que não foi essa a questão central. A questão central é que o Butantan comunicou, mas não houve comunicação também do Comitê Independente. O Comitê Independente é super importante. Por quê? Porque o Butantan, que é é o patrocinador da vacina, é o responsável pela vacina, ele não pode se autofiscalizar. Ele não pode se ficar dentro dele e tomar todas as iniciativas e todas as avaliações. Ou seja, o que valeu para a Universidade de Oxford, com a vacina de Oxford, e vale também para a Coronavac, é a questão do Comitê Independente. E o comunicado do Comitê Independente só veio depois que a Anvisa já tinha tomado a decisão de suspender com base num episódio adverso grave. Ou seja, a Anvisa diz que fez tudo direitinho, mas acontece o seguinte, a gente sabe que os dois lados, como a Mônica disse, estavam errados e a politização criada pelo presidente Bolsonaro é que cria esse caldo de cultura para tudo virar uma guerra. Quero ouvir o André também sobre isso. André, por favor. O estrago está feito. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem uma reputação, uma credibilidade enormes, mas que ficou abalada, arranhada com esse incidente. Aquela coletiva de ontem fala por si. A necessidade de você explicitar o que houve numa entrevista coletiva sem deixar clara as nuances que a gente está discutindo hoje aqui, tiveram repercussão internacional. Aliás, eu queria chamar a atenção nesses quase 2 anos de governo como algumas instituições, organismos de Estado tão importantes para o Brasil, Anvisa, INPE, Sistema Único de Saúde, ICMBio, IBAMA, Fundação Palmares, estão arranhados, debilitados por questões, eu diria, de gestão e de cuidados que deveriam ser tomados para não expô-las, como a gente tem visto. Objetivamente, em relação à Coronavac, a saber se a repercussão ruim que esse episódio teve causará algum constrangimento e inibição nos voluntários. Os testes estão em curso. As autoridades ligadas a essa vacina estão preocupadas exatamente com a desconfiança que possa existir de voluntários se submeter aos testes. Outra questão, o governo do estado de São Paulo adquiriu 46 milhões de doses do Coronavac em confiança, negócio de risco. E tem interesse em imunizar assim que possível, a saber se as quizilas políticas estão superadas totalmente ou não. Porque eu não dou como certo
que dos dois lados dessa história os ânimos estejam arrefecidos a ponto de deixar a ciência tomar conta. Deixa eu ir para Brasília, daqui a pouco eu quero ouvir o Guga sobre isso, até sobre as repercussões internacionais, porque o Nilson Clava está nos chamando, que ele tem uma informação para a gente justamente sobre essa questão da vacina, sobre a Anvisa. Então, meu amigo, diga lá que a gente já volta para o debate. Bem-vindo, Nilson, boa noite. Boa noite, Marcelo, meu amigo. Boa noite a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Em Pauta. Sim, informação que acaba de chegar, Marcelo. A Anvisa anunciou que enviou as informações que foram solicitadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a respeito de critérios técnicos que têm sido adotados pela agência no que diz respeito ao procedimento de testagem da Coronavac. Então, a Anvisa seguiu a determinação que foi colocada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que já repassou essas informações, portanto, com os critérios para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Em nota, a Anvisa disse o seguinte, olha só, trata-se de informações que demonstram que as medidas em curso adotadas pela agência acerca do desenvolvimento de todas as vacinas em estudo no país seguem rigorosamente o rito técnico e científico previsto em protocolos internacionais e no regulamento em vigor na Anvisa, com observância da isonomia, da imparcialidade e especialmente dos preceitos de confidencialidade, que são princípios e valores fundamentais seguidos pela agência no seu compromisso com a população brasileira de atestar a qualidade dos dados dos estudos clínicos e a segurança dos voluntários. Portanto, essas foram as palavras dessa nota oficial da Anvisa, que encaminhou as informações a respeito não só então dos critérios adotados na avaliação da Coronavac, como também de todas as outras vacinas que estão sendo analisadas pela agência. Isso num dia em que a comissão externa do Congresso Nacional, que acompanha os trabalhos de combate ao novo coronavírus, aprovou o convite tanto ao diretor-presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra, quanto também ao presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, para que eles prestem esclarecimentos a respeito dessas idas e vindas, né? Primeiro, a Anvisa suspendendo os testes, o Instituto Butantan dizendo que já tinha dado informações suficientes, que o caso, o evento adverso grave, nada tinha a ver, não estava relacionado com efeitos, por exemplo, da vacina. Então, diante dessas idas e vindas, desses ruídos de Anvisa e Instituto Butantan, essa comissão aprovou o convite para a próxima sexta-feira. Como é convite e não convocação, eles não são obrigados a participar dessa audiência na comissão, mas o convite está feito e aprovado pela comissão do Congresso. Marcelo. Obrigado, Nilson, pelas duas informações. Aqui vem da Anvisa em relação ao Supremo, aqui vem do Congresso, a gente já volta a conversar. Deixa eu voltar para cá, eu não vou furando fila não. Eu ia ouvir o Guga, mas só para não perder o fio da meada com o que o Nilson acaba de nos trazer, eu quero ouvir a Eliane, meu amigo, eu prometo que dessa vez você é o próximo da fila aqui para falar de questões internacionais. Eliane, vamos seguir o rumo da prosa que o Nilson nos trouxe aqui sobre a Anvisa já dando explicações ao Supremo e sobre Anvisa e Butantan tendo que dar explicações ao Congresso. Pois é, Marcelo, o que a gente tem? A gente tem claramente um efeito Bolsonaro nisso tudo. Quando o presidente da República acha que ele pode tudo e toda hora ele diz, eu que mando, não abro mão da minha autoridade. Ele mexe no COAF, mexe na Polícia Federal, está sendo inclusive investigado pelo Supremo Tribunal Federal pela mão pesada na Polícia Federal, mexe na Receita Federal, favorece não sei o quê, enfim, ele mexe no INPE, ele mexe no IBAMA, ele mexe no ICMBio, ele desfez toda a estrutura do Ministério da Secretaria de Cultura. Enfim, e ele desautorizou o próprio ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Por causa disso, qualquer coisa que aconteça na Anvisa, todo mundo automaticamente conclui. Foi o Bolsonaro, foi a politização, foi a guerra do Bolsonaro contra o Dória, pronto, tá aí. E isso é potencializado pelo fato do diretor-presidente da Anvisa, o contra-almirante da Marinha, Antônio Barra Torres, ser amigo pessoal do presidente Bolsonaro e ter tomado a atitude errada
gritantemente errada em março desse ano, participando de aglomeração, de movimento golpista, ao lado do presidente em plena pandemia. Ou seja, isso tudo criou uma certeza de que a Anvisa foi usada politicamente, tomou uma decisão política contra o governador Dória, contra a vacina, aspas, vacina chinesa, porque o presidente mandou ou quis. E agora, eu acho importante o Congresso Nacional entrar, o Supremo Tribunal Federal entrar, para que os dois lados esclareçam o que aconteceu. Porque tudo tem uma explicação de um lado, do outro, o sistema que estava inválido, o relatório do Comitê Internacional que não chegou, a questão do suicídio. Tem que ficar claro, sabe por quê? O estrago já está feito. O estrago na imagem da Anvisa, que é um dos órgãos de excelência aqui do Brasil, né? E que precisa de credibilidade, confiança da população brasileira e também da comunidade científica internacional. O estrago está feito. Por quê? Porque tudo nesse governo é politizado. Tudo tem a mão pesada do presidente. E aí, Eliane, então, nos dá, deixa para, enfim, a gente conseguir ouvir o Guga. Sobre isso, né, Guga, como que fica a nossa imagem, como que essa questão que se deu aqui no Brasil é vista internacionalmente em relação à pesquisa? A gente sabe que não é uma pesquisa isolada do Brasil. Olha, Marcelo, a grande questão é que a Coronavac é vista como uma das principais candidatas do mundo a ser uma vacina bem-sucedida já em testes avançados, na terceira fase, e é a principal candidata da China. E a China tem um problema, na verdade, eles conseguiram controlar a pandemia na China, como a gente sabe, há pouquíssimos casos atualmente, e eles precisam testar em outros países onde há alta incidência de Covid-19, que é o caso justamente do Brasil. E aí o que se explica na imprensa internacional é que a China fica dependente de política interna de países complicados, como é justamente o caso brasileiro. E as empresas chinesas não têm a mesma experiência de fabricantes europeias ou americanas de navegar nesses mercados como o do Brasil. E eles sabem, e daí eles explicam que há um embate político entre uma figura anti-ciência, negacionista, o Bolsonaro, e um governador, que é o João Dória, que sim está apostando no sucesso dessa vacina, mas que o tema acaba politizando e o Bolsonaro acaba afetando o processo dos testes da Coronavac. E isso, claro, é um complicador para os chineses, porque os chineses querem vacinar a China, o governo chinês quer usar, acima de tudo, a Coronavac para vacinar seus cidadãos. Então, eles querem que os testes continuem o quanto antes. Então, é basicamente isso que é dessa forma que repercute internacionalmente. Uma guerra política dentro do Brasil que acaba afetando indiretamente uma das principais candidatas à vacina do mundo, sendo a principal da China, e aqui o governo chinês pretende usar para vacinar seus cidadãos. Mônica, me falaram que você quer falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Fique à vontade. Sim, porque eu tinha pedido ao monitor do debate político, que é um laboratório que faz o estudo das discussões nas redes, para avaliar o que aconteceu, qual foi a repercussão daquele dia intenso de ontem, esse laboratório da Universidade de São Paulo, qual foi o efeito deles no debate no Twitter e no Facebook. E o resultado é bastante interessante, porque o principal tema de ontem, que foi equivalente a 35% de todas as discussões, foi a vacina. E depois, bem abaixo, na média total, as eleições nos Estados Unidos. E a diferença é que entre os apoiadores do presidente Bolsonaro no Twitter, a eleição nos Estados Unidos disputou bastante com aqueles que estavam defendendo as suas posições em relação à vacina. Mas já entre os apoiadores do Bolsonaro, aí foi de lavada, porque a grande maioria
tratou de vacina e depois, bem mais tarde, um pouquinho do assunto relacionado àquela questão da pólvora e depois a ofensa lá do homofóbica de chamar a população de maricas, e esse foi, de fato, o grande tema, ou seja, é um tremendo de um desgaste que o presidente estimule essa discussão, quando todo mundo está querendo vacina, afinal de contas, é o que vai nos salvar da pandemia, e ele aposta num assunto que, no final, se volta contra ele, com uma parte defendendo a posição dele, mas mesmo assim, a defensiva nem sempre é a melhor posição, e a outra atacando duramente. O fenômeno foi parecido nas duas grandes redes sociais. Marcelo. Ô Guga, antes de eu seguir aqui, já que a Mônica trouxe a abordagem nas redes sociais, fiquei curioso para saber como é que foi a repercussão nos veículos de imprensa. Por exemplo, aí dos Estados Unidos chegaram a abordar essa questão, porque isso serve como base para o estudo da vacina para o mundo inteiro, né, Guga? Sim, nos jornais, sim, claro que nas TVs ainda predomina a cobertura da eleição americana e também da segunda onda da pandemia aqui nos Estados Unidos, que vem forte, a gente vai falar mais tarde. Mas sim, por exemplo, o New York Times publicou o texto também na versão em chinês. Eles não fazem isso para todos os textos, eles publicaram a reportagem em inglês sobre essa questão do Coronavac no Brasil, mas com a tradução para o chinês também para os leitores do jornal. Muitos chineses não leem inglês, mas que a reportagem pudesse ser acessada pelos leitores chineses, porque a Coronavac é muito importante para a China, muito mais importante do que é para o Brasil, que o Brasil tem mais opções, tem várias, mas para a China o foco deles é a Coronavac. E dito isso, eu queria só ressaltar uma coisa: os testes no Brasil estão sendo feitos por duas instituições das mais respeitadas brasileiras no exterior, a Universidade de São Paulo e o Instituto Butantan. O HC, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, né? Sempre bom frisar isso. São duas super instituições respeitadas, então eu acho importante lembrar dessa questão. Gente, Nilson Clava hoje está cheio de notícia. Vou voltar para Brasília. Notícia importante que acaba de chegar tem a ver com aquele apagão no Amapá e as eleições de domingo. Nilson, diga lá, por favor. Sim, Marcelo. Outra notícia que acaba de sair: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral o adiamento das eleições por lá. Isso por conta justamente desse apagão. Esse pedido foi apresentado há pouco e essa suspensão das eleições seria até o restabelecimento regular da energia elétrica no estado. Lembrando que há pouco o Ministério de Minas e Energia anunciou que a retomada está ali no índice de 80%, mas o fato é que é o 9º dia de apagão no Amapá, com os cidadãos ali do estado tendo acesso à energia naquele esquema ainda de rodízio. Segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que é o Romeu Araújo de Oliveira, diante dos problemas de abastecimento de energia e água e também de protestos programados, há um risco para a segurança das eleições. Portanto, essa solicitação apresentada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que haja o adiamento das eleições municipais no Amapá até o restabelecimento da energia, até a regularização de toda a situação calamitosa que os cidadãos, pela qual os cidadãos estão passando sem energia, 9º dia de apagão, apesar do Ministério de Minas e Energia afirmar agora que o restabelecimento está em 80%. Marcelo. Obrigado, Nilson. Qualquer coisa chama a gente aqui. Eu vou repercutir com a Eliane essa notícia importante que o Nilson nos traz, com um pedido da Justiça Eleitoral do Amapá pedindo para adiar a eleição de domingo. Lembrando, Eliane, o estado tem 16 cidades, 16 municípios, quer dizer, a população de 16 municípios, por causa de um apagão há quase 10 dias, corre o risco, por um pedido responsável da Justiça Eleitoral, de não ir às urnas neste domingo escolher prefeitos e vereadores. Marcelo, eu diria até que é uma decisão óbvia, um pedido óbvio, né? O Estado está sem energia, isso significa sem luz, sem computador, sem urna eletrônica, sem água, sem comida, sem nada, sem assistência há 9 dias. Então, é um pedido até que demorou, porque como você vai fazer
eleição municipal, além, inclusive, de toda essa questão técnica, né, de você não ter como operacionalizar a eleição, ligar a urna, chamar as pessoas, ter luz para a pessoa ver o que está acontecendo, assinar o nome, enfim... há também a questão do debate eleitoral. Se você está sem água, sem luz, sem comida, né, a sua comida estragou na geladeira, se você não tem o que fazer, né, você não tem o Papa, tem que pedir ajuda ao Papa para se socorrer. Você está pensando em eleição nesse momento? Você não está pensando. Então, o debate eleitoral foi surrupiado do povo do Estado junto com a ineficiência, com esse estado de coisas no Estado. E mais importante, hoje eu vi uma notícia, não estou acompanhando isso de perto, mas vi uma notícia de que não foi raio, não. Não foi um raio, ou seja, há dúvidas inclusive sobre a causa, sobre o transformador reserva que não estava funcionando, sobre a demora em agir e sobre a falta de perspectiva até hoje. Amanhã está no 10º dia. Ou seja, como fazer eleição num ambiente como esse? Impossível. Quero aqui fazer uma observação. A gente teve a ajuda do Márcio Falcão, nosso setorista judiciário lá em Brasília, que nos ajuda com essa informação que chega com o pedido da Justiça Eleitoral para adiar as eleições municipais lá no estado por causa do apagão. E também uma informação que eu já tive aqui, Mônica, que esse pedido já está nas mãos do ministro Barroso, que é o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive... não nos surpreenderemos se nas próximas horas ou no máximo amanhã ele já tomar uma decisão. O que também tem que ser tomado logo para organizar essa história de uma vez por todas, né, Mônica? Certamente a decisão mais sensata. A gente sabe que há uma lei eleitoral que marca as datas no primeiro, segundo turno, isso é meio religiosamente respeitado e tudo mais, mas o próprio ministro Barroso patrocinou um adiamento das eleições, que já deviam até estar mais próximas, está acontecendo no começo de outubro, por causa da pandemia, justamente para tentar ganhar um tempo para ver se as coisas ficavam um pouco melhores e as pessoas pudessem votar com segurança. Então, foi adiado já e o intervalo entre o primeiro e o segundo turno ficou menor por essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nada mais justo que para a segurança da população do Amapá e também para os candidatos, porque a gente vem assistindo no país inúmeros atentados contra candidatos a vereador e a prefeito, o que é um fenômeno bastante preocupante dessa eleição, essa violência e esse morticínio, tentativas de assassinatos de candidatos, que isso também não aconteça lá no Amapá. Prioridade do Estado agora é retomar a vida normal, com energia, com água, com segurança, com o hospital funcionando e tudo mais. Eu acho que isso vai acontecer mesmo, Marcelo. Só para deixar claro aqui, o que é o pedido, né? É para adiar a eleição municipal na capital, Macapá, e não no estado inteiro. Então, é um pedido para que a capital do estado, né, do Amapá, Macapá, não tenha eleição neste domingo. Então, neste momento, o pedido já está com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e que deve decidir nas próximas horas. Os outros 15 municípios do estado, a princípio, devem continuar com a eleição programada para domingo, até porque a gente vai falar agora justamente do apagão. Um laudo preliminar da Polícia Civil do Amapá mostra que a causa do incêndio que provocou a queda de energia elétrica em quase 90% do estado foi um problema em uma das buchas dos transformadores da subestação. Inicialmente foi levantada a hipótese de um equipamento, podia ter sido atingido por um raio. A Justiça Estadual atendeu um pedido da polícia, da Justiça, não, da polícia mesmo, da polícia, e bloqueou, eu acho que é da Justiça, mas enfim, vamos seguir em frente, e bloqueou 50 milhões de reais das contas da empresa responsável pelo serviço. O dinheiro deve ser usado para reparar danos aos cofres dos públicos em relação aos consumidores. Isso, se a gente fizer as contas, dá mais ou menos 765 mil pessoas que ficaram sem energia. O perito emitiu uma constatação preliminar informando que o problema ocorreu em uma das buchas do transformador e isso gerou
um incêndio. Cada transformador, segundo informações, possui 3 para-raios. E cada outro item, objeto que esteja dentro da subestação, ela possui também seus para-raios próprios e seus aterramentos. Nesse caso em específico, o transformador que pegou fogo junto com o transformador para-raio. Vamos pedir ajuda para o André, então, para a gente entender o que está acontecendo por lá. O que você apurou, André? Bom, primeiro fazer um comentário para mim elementar aqui, que não importa se foi raio ou não foi. O vexame de uma empresa fornecedora de energia, de não ter backup, não ter redundância, como comentei aqui segunda-feira, é gigantesco. E pelas leis brasileiras, eu também comentei isso, a indenização a ser paga para todas as pessoas lesadas é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor e a tramitação dos pedidos não é lenta, não. A justiça brasileira, por vezes, demora em certas ações, tem uma complexidade. A gente está falando de um estado com mais de 700 mil pessoas lesadas pela falta de energia. Mas a gente teve episódios relativamente recentes. O verão da Geosmina, aqui no Rio de Janeiro, teve uma ação coletiva contra a SEDAI, para a SEDAI também ressarcir os consumidores. Isso foi relativamente rápido. Então, o Código de Defesa do Consumidor assegura uma maior celeridade na apreciação dessas causas. Agora, eu queria lembrar o seguinte: concordo totalmente com a Lili e com a Mônica, é uma questão relativamente simples. O adiamento das eleições domingo em Macapá, porque não há segurança, não pode ter eleição num ambiente onde ainda há instabilidade no fornecimento de energia e muita revolta das pessoas, porque aquele rodízio não está funcionando bem. As horas certas para as pessoas terem energia em casa ou no trabalho. Agora, veja, eu estou muito curioso de saber qual é o desempenho, eu diria, em adiando as eleições em Macapá, o desempenho eleitoral do irmão do Davi Alcolumbre, o senhor Josiel, que despencou por conta do blackout nas intenções de voto de 33% para 21%, segundo a pesquisa Ibope. Deixa eu ser preciso aqui, 31% que ele tinha para 22%. Aí você adia as eleições em Macapá, como é que fica a eventual sangria da candidatura que provavelmente na percepção, penso eu, é um tanto lógico, de parte do eleitorado, não foi só imperícia e responsabilidade e leniência da operadora que fornece energia para lá, ou que deveria fornecer adequadamente. Faltou fiscalização, as vistorias, a cobrança por eficiência, faltou governo, faltou presença do Estado. E aí, quem é irmão do presidente do Senado e tem cargo público por lá ficou exposto. Só para a gente seguir aqui com o debate, o que é a informação que a gente acaba de trazer com a ajuda dos nossos colegas lá de Brasília, Márcio Falcão e Nilson Clava, que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá pediu para adiar as eleições municipais apenas na cidade de Macapá, que é a capital, por causa do apagão. A preocupação é justamente com a retomada do fornecimento de energia e principalmente com a segurança da população, porque a gente está tendo aí uma série de protestos, né? Então se fez esse pedido que já está nas mãos do ministro Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai decidir nas próximas horas. Voltando à questão que a energia não foi restabelecida ainda, que já se passaram quase 10 dias, eu quero ouvir a Eliane Cantanhede. Marcelo, hoje saiu a informação, o Tribunal de Contas da União, TCU, anunciou que está fazendo uma investigação sobre as falhas do sistema no Amapá. Acho isso importantíssimo, sabe por quê? Se fosse, como eu falei ontem, se fosse no Rio, em São Paulo, Brasília, que tem todo o foco, né, das instituições, inclusive da mídia, esse problema não teria durado tanto tempo, né? E provavelmente a fiscalização seria um pouquinho mais cuidadosa, nem sempre é. Mas lá no Amapá, a sensação é que eles ficam meio abandonados quando acontece uma coisa dessas. E agora o Tribunal de Contas da União anunciou uma investigação sobre as falhas técnicas do sistema, falha de fiscalização, falha de funcionamento e falha de backup, como disse o André. Obrigado. Bom, a gente vai continuar, né,
acompanhando qualquer nova informação sobre este pedido de adiamento da eleição municipal. A gente volta porque os nossos repórteres continuam apostos lá em Brasília. A gente troca de assunto porque vamos falar agora que a pauta é mudança na Casa Branca. Olha, a câmera já vai, vamos lá chamar o Nilson Clava mais uma vez então. Brasil e Estados Unidos, na semana seguinte, a vitória do democrata Joe Biden. Uma homenagem da Embaixada Americana aos fuzileiros navais foi mal interpretada no Brasil. Nilson Clava de volta com essa informação para a gente. Diga lá, meu amigo. Exatamente, Marcelo. Na verdade, essa publicação feita pelo embaixador americano veio depois daquela fala polêmica do presidente Jair Bolsonaro no evento lá no Palácio do Planalto, em que o presidente, sem citar diretamente o nome de Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro disse que um candidato ameaçou impor sanções econômicas ao Brasil, caso o Brasil não parasse de destruir a floresta amazônica. E aí o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: chega um momento em que não tem mais como manter só a diplomacia. E aí ele diz, olha, quando acaba a saliva tem que ter pólvora. Essa fala, claro, que repercutiu muito mal aqui em Brasília, no Congresso Nacional. E horas depois houve uma publicação por parte do embaixador americano que nada citava dessa fala do presidente Jair Bolsonaro. É bom deixar isso claro, que não mencionou em momento algum isso, mas era uma publicação em comemoração a esse aniversário, então, dos fuzileiros navais americanos. Nós temos um destaque dessa publicação do embaixador americano que diz o seguinte: o destacamento de fuzileiros navais na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos compartilha uma longa história, uma relação importante e duradoura com a diplomacia, que nos permite construir com segurança uma relação bilateral mais forte com o Brasil. Essas foram as palavras de Todd Chapman, que é o embaixador americano aqui no Brasil. E logo depois ele fez uma outra publicação, aí sim, citando diretamente o ministro Ernesto Araújo, publicando uma foto de uma reunião entre os dois e falando dessa parceria entre Brasil e Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos e Brasil compartilham uma parceria vibrante que se estende por 2 séculos de interesses e valores compartilhados. E aí fala que ontem eles lançaram o diálogo ambiental para identificar metas concretas para melhorar o meio ambiente, nas palavras do embaixador americano. Então é isso, Marcelo, essa publicação depois daquela fala polêmica do presidente da República. Nilson, muito obrigado. Eu vou pedir a gentileza de você ficar de olho naquela história lá, né, que a gente está falando do apagão em Macapá, da solicitação para adiar as eleições. Qualquer novidade, como diz meu pai, prende o grito que a gente coloca você no ar aqui, meu amigo. Até daqui a pouquinho. Sobre esse assunto, né, da relação Brasil-Estados Unidos, eu quero ouvir a Eliane Cantanhede. Por favor, Eliane. Olha, Marcelo, foi uma coincidência, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro chocou, como ele vem chocando sistematicamente, né? Às vezes mais de uma vez num único dia, chocou o país, mas também chocou o mundo quando ele falou ontem que quando a diplomacia falha, né? Aí... Ainda falou, não é, Ernesto? Se referindo ao chanceler Ernesto Araújo. Acaba a saliva, entra a pólvora. Isso soou como assim, uma ameaça de guerra contra os Estados Unidos, o que obviamente é de um ridículo atroz, né? Isso foi recebido no Brasil sem o menor grau de seriedade, menor grau de gravidade no sentido bélico, mas de gravidade sim pela capacidade do presidente da República falar esse tipo de coisa. Que é ridículo, que cria um ambiente negativo para o novo presidente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, né? O Brasil precisando tanto de investimentos, precisando tanto dos Estados Unidos, já que brigou com a Europa inteira, brigou com a América Latina, brigou com a Ásia, brigou com o mundo árabe, enfim. O Brasil precisa de investimentos e precisa dos Estados Unidos, que é um parceiro tradicional e o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Enfim, foi recebido como ridículo. Mas quando saiu essa mensagem do embaixador Todd Chapman, a primeira coisa que todo mundo pensou foi: o embaixador está reagindo ao presidente da República. E segundo a embaixada, não é nada disso, né? É uma peça que está pronta há 10 dias, que enfim, em relação aos 245 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, ou seja, não há uma relação de causa e efeito. E aí, para não piorar as relações entre os dois países, inclusive o embaixador
se esforçou, mandou recado para a gente dizendo que não era nada disso e fez essa segunda manifestação citando, inclusive, o chanceler Ernesto Araújo. Ou seja, as coisas não estão bem em relação ao futuro presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que até hoje o presidente Bolsonaro e o governo brasileiro ainda não reconheceram, como fez a maioria do mundo ocidental, do mundo democrático, ainda não reconheceu a vitória do Biden. Então só faltava agora ter uma guerra também com a própria embaixada. Não, isso não está acontecendo, o Chapman garantiu que foi uma coincidência. Vamos ouvir o Guga também nessa história, Guga. Olha, primeiro repercutiu mal mesmo aqui nos Estados Unidos, inclusive em órgãos de imprensa simpáticos ao Trump, como o New York Post, a declaração do Bolsonaro em relação aos homossexuais, ter falado país de maricas e ter feito pouco caso da Covid-19. Inclusive, é uma notícia que está com destaque no New York Post nesse momento e que repercutiu bem mais do que a questão da pólvora. Eu queria falar do Todd Chapman, ele vai ser muito importante para a relação do Brasil com os Estados Unidos quando Biden assumir a presidência. Ele é um diplomata extremamente preparado, é um diplomata de carreira que desenvolveu uma relação com o Bolsonaro, como a gente sabe, que é função do diplomata ter boa relação com o chefe de Estado do país, onde ele está servindo, em busca de defender os interesses do seu próprio país. Por isso, Todd Chapman faz com perfeição, ele realmente defende os interesses americanos em relação ao Bolsonaro. Ele pode ser o canal de diálogo do Bolsonaro com a nova administração, porque por causa dessa relação, com certeza o governo Biden irá usá-lo, e em um tema que será muito importante, que é o do 5G, porque é algo que ele já está trabalhando. Portanto, tem que observar a figura do Todd Chapman. Se ele for mantido como embaixador, o que é bem provável em um governo Biden, visto que ele é profissional de carreira, pelo menos no início, no primeiro ano, eu acho que ele vai ser uma figura fundamental e que o Bolsonaro deveria usá-lo também para desenvolver uma boa relação com o Biden quando o Bolsonaro finalmente descobrir que o ídolo, super-herói, enfim, dele não vai ser mais o presidente dos Estados Unidos. No dia 20 de janeiro vai ser o Joe Biden, queira o Bolsonaro ou não. André? Não, só para lembrar, se a gente fizer aqui um retrospecto das vezes que o senhor Chapman esteve em churrascos sem máscara durante a pandemia, junto com Bolsonaro, família, Ernesto Araújo, eventos sociais e sugerindo assim proximidade, que eu acredito até que tenha, como o Guga falou, com habilidades pessoais e diplomáticas, é do interesse dos Estados Unidos ter, na qualidade do embaixador que representa o país aqui, essa proximidade. Agora, eu fiquei um pouco preocupado quando o Nilcinho falou que, reportando a nota do Chapman, dizendo que há interesse dos Estados Unidos de Trump em promover uma agenda ambiental com o Brasil de Bolsonaro. Você consegue imaginar o que seria uma agenda ambiental juntando Trump e Bolsonaro? Porque Estados Unidos e Brasil não são apenas líderes no mundo em número de contagiados e mortos de Covid. Difícil imaginar outras duas nações que, no intervalo de tempo relativamente curto, tenham feito um desmonte tão abrangente e competente das políticas de Estado e meio ambiente. O que sairia de um acordo ambiental Trump-Bolsonaro? Vixe. Vamos ouvir a Mônica também. Por que caminho você vai, Mônica? É curioso isso que o André falou, porque talvez essa questão do diálogo ambiental tenha sido a única, digamos, cutucadinha que o embaixador Todd Chapman deu em todo esse imbróglio envolvendo a pólvora. Porque se sabe que essa é uma agenda que vai ser lenta, até porque o novo governo, com o novo plano verde que eles têm lá, também vai demorar para se estabelecer e haver uma agenda ali para que, enfim, comecem as negociações. O embaixador poderia citar, por exemplo, acordos muito mais adiantados na área da defesa, particularmente no uso da base de Alcântara, enfim, há uma agenda enorme entre Brasil e Estados Unidos. Mas quanto ao vídeo do Dia dos Fuzileiros Navais, eu estou com a Eliane, eu acho que foi uma coincidência, essa data está no calendário, esse vídeo estava pronto, a embaixada deve ter posto no ar esse vídeo, depois vieram, meu Deus, bem hoje
hoje que o presidente falou em pólvora como uma resposta à pressão ambiental. Bom, o jeito foi corrigir com uma fala mais simpática. A gente ainda tem um portal para atravessar aí das relações Brasil-Estados Unidos depois do dia 20 de janeiro, Marcelo. Arremata para a gente rapidinho, Eliane, por favor. Não, a questão ambiental entrou na discussão porque o subsecretário dessa área de meio ambiente do Departamento de Estado esteve aqui no Brasil 2 dias, esteve em Brasília anteontem e ontem. Então, é exatamente por isso que o Chapman citou a questão ambiental. Ou seja, e já vinha uma série de contatos em instâncias, vamos dizer assim, inferiores da diplomacia dos 2 países, discutindo medidas nessa área ambiental, que eu não sei quais são, mas ele jogou isso na roda exatamente porque houve essa visita anteontem e ontem de um representante de uma certa estatura do Departamento de Estado que cuida exatamente de meio ambiente. Guga, vamos falar dessa eleição americana aí que já está para muitos decidida, mas tem gente que está insistindo ainda que não, né? O assunto agora é contigo. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, comentou sobre a ligação que fez para dar os parabéns para o presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden. I had a great conversation yesterday evening with Joe Biden. Congratulated him and Kamala Harris on their success, and you know it was a excellent conversation that flowed over all the things that have really traditionally united the UK and the US. So it was a kind of return to the kind of business that we're used to doing together. E o presidente Donald Trump foi ao primeiro compromisso público depois das eleições, uma homenagem aos veteranos de guerra. Ele chegou mudo e saiu calado. Enquanto isso, a apuração dos votos continua e já está bem avançada. Biden tem uma vantagem de mais de 5 milhões de votos. Nenhuma autoridade encontrou até aqui indícios de fraude. Ô Guga, não tem recontagem, né, que dê jeito de reverter esse resultado. Eu até estava perguntando para a Cris Caldas, que fala com você o dia inteiro enquanto a gente prepara o Em Pauta. Ainda tem gente contando votinho atrás de votinho lá, mas assim, isso não vai mudar nada, né, Guga? Não vai mudar o resultado da eleição. Inclusive, na margem do voto nacional, aqui a gente sempre lembra, não é quem tiver mais voto que é eleito presidente, mas de qualquer forma falta apurar muitos votos em Nova York, na Califórnia e Illinois, onde o Biden tende a ampliar bastante a vantagem dele, a margem de vitória dele no voto nacional. Bom, nos estados que eu ficava ali no mapa, mostrando todos como andava, todos os lugares, às vezes as pessoas até têm curiosidade de saber como está nesse momento. Em Michigan, o Biden está cerca de 150 mil votos à frente. Na Pensilvânia, quase 50 mil. Na Geórgia, ele abriu para 14 mil. No Arizona, está 13 mil. Nevada, uns 35 mil, e Wisconsin uns 20 mil. Essa recontagem acontece, teve na última eleição em Michigan, a pedido do Partido Verde, mas enfim, não altera nada, pode alterar 15 votos, sendo que pode ser para qualquer um dos lados, pode ter 10 votos a mais para o Biden, 5 a mais para o Trump, não vai reverter o resultado. O Biden ganhou a eleição. É interessante que o Brasil, especificamente, é um dos países que há uma parcela da população que menos aceita, claro, motivada pelo presidente americano. É claro que o mundo todo já sabe. Você acha que o Boris Johnson, Marcelo, iria formalmente ligar para o Biden, para Kamala Harris, o primeiro-ministro britânico, se houvesse qualquer dúvida da vitória do Biden? Ou o Netanyahu, que é o líder internacional mais beneficiado pelo Trump, teria feito aquele vídeo mais o post no Twitter falando da amizade de 40 anos que ele tem com Biden, o que é verdade, eles têm mesmo, mas ansioso para trabalhar com Biden na Kamala Harris. Você acha que o Sisi, que é o ditador do Egito, que recebe uma mesada bilionária dos Estados Unidos, iria parabenizar o Biden? Parabenizou. O sanguinário Bin Salman, da Arábia Saudita, que é super próximo ao Jared Kushner, amigo pessoal,
Aquele que manda esquartejar jornalista, o Bin Salman, teria parabenizado o Biden se houvesse alguma dúvida? Parabenizou. O Bin Zayed, ditador dos Emirados Árabes, o Erdogan da Turquia. Olha, só não parabenizou, eu já falei ontem, o Putin e o Xi Jinping que querem ver o circo pegar fogo. Para eles está ótimo ver a democracia americana nessa situação. Estão celebrando, era tudo que eles queriam. Aí o López Obrador, que não bate muito bem, que é o populista de esquerda do México, que ama o Trump, como o Bolsonaro, o ditador comunista Kim Jong-un, da Coreia do Norte, né? E junto com o ditador comunista, que esse, assim como o Bolsonaro, eles integram o fã-clube internacional do Bolsonaro, o López Obrador, o Kim Jong-un e o Bolsonaro, que se recusam a aceitar. Mas não tem jeito, não teve fraude até agora. Já ter trazido a capa do New York Times, que fala claramente, nenhuma fraude foi encontrada. Essas coisas do Trump na justiça é piada. Os juízes estão, os advogados ficam até sem graça, porque os juízes, claro, mesmo o juiz federal mais conservador, eles falam, mas gente, isso daí é piada, não tem. Na Pensilvânia, os votos que chegaram depois, esses votos nem foram, não estão nem contabilizados, entra na margem de quase 50 mil que o Biden tem à frente na Pensilvânia, os votos que chegaram depois do dia 3, contabilizar aumenta ainda mais a margem. Olha, é ridículo quando questionam isso. E só para falar, mas aqui ainda não é oficial, é só em dezembro. O Trump comemorou a vitória dele na noite da eleição, quando foi projetada pela imprensa a vitória do Donald Trump. Idêntico agora, com margem muito menor que o Biden tem nos estados e tomando goleada no voto popular. Está ficando cansativa essa questão no Brasil, inclusive, aí dessas redes, especialmente bolsonaristas, trumpistas brasileiras, insistindo nessa mentira de que o Trump tem chance ainda, que teve fraude. É uma bobagem sem tamanho, inacreditável. Eu não sei se em Brasília alguém leva a sério isso, Eliane. Eu já vou ouvir a Eliane. Antes de a gente ouvir ela, Guga, deixa eu só passar para o André, que ele pediu para te fazer uma pergunta e depois a gente vai para a Eliane. Por favor, André. Então, Guga, os lutadores brasileiros de MMA exportaram para o mundo o Brazilian Jiu-Jitsu e gostam de finalizar a luta deitados no tatame lá, até que o oponente, sem conseguir se mexer nem respirar, dê 3 tapinhas no outro lutador ou no tatame, dizendo assim, me solta que eu perdi. O Trump vai dar 3 tapinhas no tatame quando? Porque tem uma hora que não cola mais. Fica, como você já falou, você deu todos os elementos necessários para Trump dizer, para mim já deu. Essa farsa, pelo que eu estou depreendendo do que você está falando, e o entendimento que a justiça tem das tentativas bizarras, sem fundamento dos advogados do Partido Republicano para promover recontagem sem um motivo aparente, até quando vai essa novela? Até quando vai essa novela? Olha, vai provavelmente até o dia da votação no colégio eleitoral. O Trump nunca vai aceitar a derrota dele, formalmente ele nunca vai dizer que perdeu a eleição, ele vai sair da Casa Branca. Aliás, ele já desistiu de governar, é importante frisar essa questão, ele não dá a menor importância para a pandemia da Covid-19, que bate recorde todo dia de novos casos. Ele desistiu, ele não governa mais, ele tampouco negocia o acordo de estímulo na economia, ele não está governando mais os Estados Unidos, o Trump. Ele vai sair sem aceitar a derrota, com a mística de um Juan Domingo Perón, basicamente, vai ter algo como o peronismo na Argentina, vai ter aqui nos Estados Unidos, o trumpismo, ele vai ficar nas redes sociais, nas TVs ainda falando, vai ser uma liderança importantíssima que provavelmente continuará dominando o Partido Republicano, não dá para descartar a possibilidade de ele querer voltar a se candidatar daqui 4 anos, o Nixon perdeu a primeira eleição para o Kennedy, depois se candidatou e ganhou 2 vezes, ele pode se candidatar, são 2 mandatos. Mas você pode disputar 3 eleições. Talvez ele dispute, talvez coloque o Donald Jr., que não é muito inteligente, o filho dele, o Trump é inteligente, o filho não é, mas alguma coisa ele vai fazer. Ou talvez ele tenha tantos problemas na justiça que ele vai ter, ele e o Giuliani, que ele possa, com as dívidas que ele vai ter, que talvez ele desista um pouco, acabe na cadeia, imprevisível. Mas o trumpismo, com Trump na cadeia ou não, vai continuar com certeza, é um movimento que vai ficar como o peronismo argentino, infelizmente, mas não tem jeito. Aceitar, o Trump não vai aceitar, ele é inseguro, ele é mimado e ele é narcisista ao extremo, não tem como, essa figura não aceita, como ele não aceitava que tinha quebrado, ele não aceita, não tem jeito, uma criança mimada é até melhor do que ele, não dá nem para maldade com a criança comparar. Sua vez, Eliane.
Olha, Marcelo, é um constrangimento enorme, porque o presidente Bolsonaro, ele não apenas não reconhece o óbvio, não reconhece o que o mundo inteiro já reconheceu, que é a vitória do Joe Biden, como ele já começa a criar dificuldades com essa história aí de pólvora, essa coisa ridícula. Ou seja, ele não apenas não reconhece, como ele, de certa forma, ameaça. Ele está prejudicando as relações entre Brasil e Estados Unidos, e essas relações são fundamentais, muito menos para eles e muito mais para nós. E quando perguntaram para o vice-presidente Hamilton Mourão, que é um general de 4 estrelas, eu gosto sempre de lembrar, por que o presidente Bolsonaro está nessa teimosia? Por que ele não admite? O Mourão falou ali meio diplomaticamente, olha, talvez ele esteja aí esperando o resultado oficial. Ele quis dourar a pílula. E o que o Bolsonaro depois falou? Falou o seguinte, olha, eu nunca conversei sobre isso com o Mourão e, aliás, eu não converso nada com o Mourão há muito tempo. Ou seja, além de distribuir canelada para tudo quanto é lado, inclusive para o futuro presidente dos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro também começou a distribuir bordoada publicamente para o seu vice. Bom, agora a gente vai falar de eleição, porque a pauta é corrida eleitoral. O Datafolha divulgou a 4ª pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o nível de confiança de 95%. Isso quer dizer que há uma chance de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo e mostra que Eduardo Paes segue na liderança com uma larga vantagem sobre os demais candidatos. O segundo lugar está indefinido. Vamos aos números. Na primeira pesquisa, Eduardo Paes do DEM tinha 30% das intenções de voto. Depois, 28%, 31% e 34%. Com a margem de erro, varia entre 31% e 37%. Crivella do Republicanos aparecia com 14%, oscilou para 13%, 15% e agora tem 14% de novo. Pode ter entre 11% e 17% pela margem de erro. Delegada Marta Rocha, do PDT, tinha 10%, foi a 13%, novamente 13% e agora tem 11%. Com a margem de erro, oscila entre 8% e 14%. Ela está tecnicamente empatada com Crivella. Benedita da Silva, do PT, tinha 8%. Depois, 10%, 8% e 8% novamente. Pode ter entre 5% e 11% pela margem de erro. Ela está empatada no limite da margem de erro com Crivella e está tecnicamente empatada com delegada Marta Rocha. Luiz Lima, do PSL, tinha 1%, depois 4%, 5% e novamente 5%. Pode ter de 2% a 8%. Ele está empatado no limite da margem de erro com delegada Marta Rocha e tecnicamente empatado com Benedita da Silva. Renata Souza, do PSOL, tinha 3%, depois 5%, 3% e agora 4%. Oscila entre 1% e 7%. Ela está empatada na margem de erro com Benedita da Silva e Luiz Lima. Brancos e nulos somavam 22%, 17%, 16% e agora 14%. 3% não souberam ou não responderam nas 2 primeiras pesquisas. Depois, 2% e agora 3%. Bandeira de Melo, da Rede, Paulo Messina, do MDB, tem 2% das intenções de voto pela margem de erro, podem chegar a 5%, estão empatados no limite da margem de erro com Benedita da Silva. E dentro da margem de erro com Luiz Lima e Renata Souza. Clarissa Garotinho, do PROS, Fred Luz, do Novo, Glória Heloísa, do PSC, tiveram 1%, podem chegar a 4%, estão empatados com Luiz Lima, Renata Souza, Bandeira de Melo e Paulo Messina. Ciro Garcia, do PSTU, Suede, do PMP e Henrique Simonade, do PCO, não pontuaram. O Datafolha ouviu 1.148 eleitores entre segunda e terça-feira e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral.
Vamos ouvir agora, então, o André Trigueiro sobre os números do Rio de Janeiro, esse cenário eleitoral, a poucos dias da eleição. André. Eduardo Paes foi o único que cresceu. Crivella segue ali em segundo, perdeu um pouquinho, mas mantém esse segundo lugar. Seguido pela Marta Rocha, que está empatado tecnicamente com Crivella, e Benedita, que está empatada tecnicamente com a Marta, então está embolado. Quem será o adversário ou adversária de Eduardo Paes no segundo turno? Agora, o Crivella é interessante por quê? Ele tem a maior rejeição, e a rejeição dele cresceu nessa pesquisa, 62%. A mais da metade dos eleitores do Crivella, 54%, são evangélicos. E ele colou no Bolsonaro, mas colou de um jeito que até desrespeitou as regras do TRE, expondo no tempo acima do permitido a imagem do presidente. A campanha teve que até ser suspensa. Então, Crivella está nesse voo. E aí temos uma questão curiosa que a pesquisa revela, que é o seguinte: 67% dos entrevistados declararam estar seguros de quem vão votar no domingo. Agora, 33% disseram: eu tenho meu candidato, mas eu posso mudar de ideia até domingo. Isso também é muito interessante, porque a gente vai ver que nesse grupo dos que eu tenho meu candidato, mas eu posso mudar de ideia domingo, mudar de ideia para que lado? 19% podem mudar de ideia para Marta Rocha. 17% podem mudar de ideia para Eduardo Paes. Domingo saberemos. Agora não dá para cravar, não. Vamos ouvir Eliane também sobre isso, Eliane, sobre o Rio, o cenário eleitoral? Marcelo, o mais importante da pesquisa, me parece, é que o Eduardo Paes, que teve 8 anos na Prefeitura do Rio, num momento de ouro do Rio, né, Olimpíada, um momento de festa alegre, as coisas funcionaram razoavelmente bem, ele está muito confortável, a posição dele é confortável. Se você olhar todos os índices, ele foi o único que cresceu e ele tem 20 pontos percentuais acima do segundo colocado. Então, o que está praticamente garantido é que Eduardo Paes ganha no primeiro turno, ganha na eleição do primeiro turno, mas a gente lembra que segundo turno é uma nova eleição, praticamente começa do zero. Portanto, quando a gente discute aí esses 3 candidatos embolados, é bom prestar atenção no que está acontecendo com cada um. Quem será o adversário do Eduardo Paes no segundo turno? Mas nenhum deles tem uma posição confortável. O Crivella, 62% inviabiliza qualquer possibilidade de vitória. Ele só se segura ali mantendo os 14% dele, porque ele tem o forte eleitorado evangélico. E não é todo o eleitorado evangélico, ele tem uma fatia fiel do eleitorado evangélico. É isso que segura o Crivella. É uma surpresa a Marta Rocha, porque a delegada mulher do PDT, quer dizer, evoca o brizolismo, que é uma força forte ainda no Rio de Janeiro, tem uma simbologia forte. A Marta Rocha se esperava que ela tivesse mais fôlego a essa altura, né, a dias da eleição. Ela não demonstrou isso, ela patinou e ela mostrou teto. E a Benedita mostra que o PT no Rio de Janeiro está ali com teto de 8%, ou seja, hoje a eleição é muito, vamos dizer assim, está sendo muito até fácil para o Eduardo Paes. Mas como o Rio de Janeiro é novidadeiro, gosta de surpresa, de novidade de última hora, a gente sempre põe um pouquinho de pé atrás. Mas os 3 embolados ali, está difícil. E está difícil um passar voto para o outro e fazer voto útil. Olha, sobre a pesquisa Datafolha em São Paulo, o juiz eleitoral Marco Antônio Martim Vargas rejeitou um recurso do Datafolha e manteve a decisão que proibiu a divulgação da pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, feita pelo Instituto em parceria com a Globo. A divulgação estava prevista para hoje. A proibição foi a pedido da coligação de Celso Russomano do Republicanos. A coligação questiona os critérios de amostragem dos entrevistados e a ausência de uma simulação de segundo turno sem a presença do candidato Bruno Covas, do PSDB, que aparece à frente nas pesquisas de intenção de voto. O pedido ocorre no momento em que os números mostram Russomano em queda. O Datafolha disse que utiliza
as mesmas variáveis de amostras há 35 anos. Sobre isso eu quero ouvir a Mônica, por favor. É muito interessante, Marcelo, para a gente, inclusive, entender o que são as amostras e o que é que está sendo contestado. Eu conversei com o Alessandro Giannoni, que é diretor de pesquisas do Datafolha. Ele, evidentemente, está sem saber mais o que fazer na medida em que essa decisão é inédita, nunca se suspendeu uma pesquisa em São Paulo, ela cumpre rigorosamente tudo o que diz a lei e mais. É justamente a amostra do Datafolha que inspirou vários dos artigos da lei que regulamenta as pesquisas. Mas qual é o problema? Como é que é feita essa amostra, segundo o que o Alessandro me explicou? Existem variáveis que são consideradas variáveis fixas na amostra, e são apenas 3: o sexo, a idade e o local onde moram os pesquisados, porque isso daqui é mais ou menos imutável no período de uma eleição. Todo o resto é variável, de fato, variável que aparece apenas na hora em que a entrevista é feita. Então, vamos lá. Celso Russomano contesta o fato de que não tem uma ponderação da renda dos entrevistados. Mas disse o Alessandro, essa é uma variável resposta, porque não há como você estabelecer quais são as rendas das faixas da população. Elas são muito variáveis. Este ano aqui, se seguisse uma renda fixa, não capturaria o auxílio emergencial, por exemplo. As pessoas perdem emprego, as pessoas estão no mercado informal. Então, quando você faz a pergunta em que faixa de renda você está, é que a amostra, então, classifica aquele entrevistado na faixa de renda adequada. Há jovens, por exemplo, que não sabem qual é a renda familiar, não sabem qual é o salário do pai e da mãe. Então, eles também não têm como responder. É uma variável que ela não pode ser fixa no projeto de amostra. Ela só vem depois, ela só vem quando o entrevistado responde. Idem para outra crítica de Celso Russomano, que é o fato de que os analfabetos da amostra estão sendo classificados junto com aqueles que têm o fundamental incompleto. Novamente, são poucos os analfabetos em São Paulo. Estatisticamente, não é um dado relevante que altere a amostra. Eles são incluídos entre aqueles que não completaram o ensino fundamental, o que dá mais ou menos 5% da amostra e do eleitorado. Então, também não é uma variável importante e é uma variável que só vem depois do questionário feito. O TSE, o TRE, eles têm bases de dados muito defasadas. Se for seguir o que está no TRE, realmente a amostra não vai bater com a população. Então, foi muito estranho porque esse juiz deu a liminar sem ouvir o Datafolha. Aí o Datafolha entrou com um recurso apresentando tudo isso que eu disse. Ele manteve a suspensão da pesquisa e agora aguarda-se uma resposta do recurso ao Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, tem cara de censura, tem cheiro de censura, tem jeito de censura e é censura. O Guga tem uma pergunta para quem? Qual é a pergunta, Guga? Vai lá. Para Eliane. Ô, Eliane, é o seguinte, desde o fim do malufismo, né, quando o Maluf perdeu a eleição para Marta em 2000, praticamente todas as eleições em São Paulo foram PSDB contra PT, quer dizer, Marta contra Serra em 2004, Marta contra Kassab era do DEM, mas tinha sido vice do Serra em 2008, Haddad e Serra em 2012, Dória, Haddad em 2016. Essa eleição caminha para algo quase igual, quer dizer, o Bruno Covas do PSDB, mas com o Boulos ocupando o lugar do PT. Essa que é a grande mudança dessa eleição, o enfraquecimento do PT, perdendo espaço da esquerda para o PSOL do Boulos, Eliane? Olha, Guga, primeiro eu quero dizer o seguinte, né, para falar sobre a pesquisa, é um absurdo suspender a pesquisa, é claramente uma decisão política, porque fica procurando um detalhe ou outro pontual, enfim, sem o menor sentido, e enfim, quem entrou
com o Russomano, que em todas as pesquisas esfarelou, não foi só na pesquisa Datafolha. Então, eu acho que é aquela história da verdade dói. Agora, respondendo a você, Guga, na verdade, se você olhar as últimas eleições municipais de 2016, o PT já levou um banho. O PT não ganhou nenhuma prefeitura de capital em 2016. A única prefeitura que ele ganhou foi a pequena prefeitura de Rio Branco, no Acre. Ou seja, não é o forte do PT eleição municipal. Tanto que ele foi fraquíssimo, né? Ele perdeu em praticamente todas as capitais em 2016 e 2 anos depois, na presidencial, ele teve energia suficiente para levar o Fernando Haddad para o segundo turno contra o Bolsonaro. Ou seja, não é o forte. Agora, é sim muito representativo que você tenha no berço do PT, aliás, no berço dos grandes partidos PT, PSDB, MDB, que é São Paulo, maior estado, maior capital, enfim, maior tudo, que você tenha o Boulos emergindo, porque isso mostra uma tendência de que a hegemonia do PT nas esquerdas pode estar no fim, né? O PT sempre fez alianças na base de satélites. Eu primeiro, todo mundo satélite. Vide sempre o PCdoB, que sempre foi satélite do PT. Isso mudou, né? E eu acho que o foco em São Paulo e o foco no Boulos é muito significativo. Tanto que você tem hoje uma grande discussão interna nas esquerdas de que o PT, não apenas os eleitores do PT, mas sim o partido organicamente, se decida pelo voto útil, saindo do Gilmar Tato e reforçando a posição do Boulos. Além de São Paulo, eu só me lembro do PT muito forte, mas em segundo lugar, ou seja, forte para disputar o segundo turno em Recife, com a Marília Reis, que é do PT, contra o primo dela, o João Campos, do PSB. Fora isso, você tem, por exemplo, Rio Grande do Sul. O primeiro lugar é do PSOL, é da Manuela Dávila. Ou seja, o PT não está numa boa, mas não é o forte dele, eleição municipal. Eu continuo falando com você, Eliane, porque o partido Rede Sustentabilidade decidiu entrar com uma representação na Justiça Eleitoral sobre o uso do Palácio da Alvorada, que é onde mora o presidente da República, pelo presidente Jair Bolsonaro, para fazer campanha em favor de aliados. Bolsonaro tem falado, entre aspas, dos candidatos dele em transmissões ao vivo pela internet. Ele, no primeiro momento, o presidente disse que não entraria nas eleições municipais, depois ele disse que faria isso de forma discreta e agora ele tem pedido que fortaleçam os seus candidatos. Pois é, Marcelo, a gente viu que as pesquisas, né, mostraram claramente, eu me lembro aqui de eu acho que foi Ibope, estou em dúvida se foi Ibope ou Datafolha, mas que mostrou que 62% dos eleitores de São Paulo e de Recife, e mais de 55% dos eleitores de Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, de outras capitais, diziam que não votariam de jeito nenhum num candidato indicado pelo presidente Bolsonaro. Ele foi apoiar o Russomano, do Republicanos em São Paulo, e na mesma semana que os dois tiraram fotos juntos, comemoraram juntos a aliança, o Russomano iniciou a trajetória de queda que não parou nunca mais em São Paulo. O Marcelo Crivella também teve o apoio do presidente, veio a Brasília, no Palácio da Alvorada, etc., e não saiu do patamar dele. Só consegue chegar no máximo 14%, que é 20 pontos percentuais atrás do Eduardo Paes, que é o favorito. Agora o presidente tenta um novo tiro, que é lá em Recife. Ele tenta a delegada Patrícia, do Podemos, para tentar entrar aí, tentar uma brecha numa disputa esquerda com esquerda, e de primo com primo da mesma família, que é o João Campos, do PSB, e a Marília Reis, do PT. E o que você está tendo? Não está dando certo também,
né, a dias da eleição. Não há aí um horizonte de que a delegada Patrícia tem a chance de chegar no segundo turno. Agora, na questão do uso do próprio da presidência, né, do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, isso realmente pode ter acontecido, mas eu não me lembro disso ter acontecido. E isso confirma o que a gente falou esse programa inteiro, né, que o presidente Bolsonaro acha que ser presidente da República é ser dono do país, ser dono do governo, ser dono dos palácios, das decisões, e ele pode fazer tudo o que ele quer. Agora, eu acho que essa ação da rede, essa decisão da rede, não vai muito longe, entendeu? Mas, de qualquer jeito, é mais um constrangimento para o presidente. Bom, e a forma como o governo federal atua na Amazônia desagrada não só o novo presidente americano. André, o nosso vice-presidente Milton Mourão está tentando dar uma mudada ali na percepção de líderes mundiais, por exemplo, europeus, né? Mas tem conseguido alguma coisa ou não? Então, vamos por partes. Primeiro, reconhecer o mérito do esforço do vice-presidente general Hamilton Mourão de fazer o que Ernesto Araújo, que nós temos aqui uma leitura muito crítica da atuação dele como ministro das Relações Exteriores, para dizer o mínimo, estou sendo bem elegante. E, eu diria, o antiambientalismo de Jair Bolsonaro, quem parece na cúpula do governo que está tentando fazer um movimento de aproximação para evitar o desgaste de sermos, sim, um par internacional, é Mourão. Aí ele concluiu aquela viagem de avião, 3 dias... 3 cidades da região amazônica que ele, Mourão, escolheu para no sobrevoo mostrar que não há propriamente uma leitura correta de parte da imprensa, organizações não governamentais, etc., sobre os estragos causados por desmatamento e queimada. Portanto, diplomatas de 10 países participaram desse voo, ficaram muito agradecidos, acharam um gesto cordial, uma gentileza. E o embaixador da Alemanha, lembrando que a Alemanha e a Noruega são os países responsáveis pelo Fundo Amazônia, que foi implodido por Ricardo Salles, e aproximadamente 3 bilhões de reais a fundo perdido ficaram ali congelados. E é um dinheiro que os países doadores não querem de volta, é a fundo perdido, mas prestam contas. Então, interromper o Fundo Amazônia não foi bom negócio para o Brasil em relação às relações com a Alemanha e Noruega. Então, o embaixador da Alemanha não teve nenhum pudor diplomático de, após essa jornada amazônica, dizer foi um gesto cordial de aproximação, entretanto, o Brasil continua sendo um país que não respeita as próprias leis na área ambiental. O Brasil ainda não tem plano, não tem meta, não tem prazo para reduzir desmatamento ou queimada. E ele demonstrou, o embaixador, conhecimento da região amazônica, dizendo: nós não fomos na área mais fortemente castigada por desmatamento e queimada, que se chama o Arco do Desmatamento, que é mais ao sul da região onde houve esse passeio. Não precisava fazer passeio, nós já comentamos aqui, por quê? Porque o nível de precisão dos satélites para descobrir o que está acontecendo numa resolução cada vez menor, em frames, do espaço, impressiona os sentidos e não demanda uma visita presencial, que eu particularmente acho interessante, mas você não precisa descobrir se está ou não havendo desmatamento in loco. Isso já foi, isso é do século passado, a gente está no século XXI. Então, lá fora, eles agradeceram a viagem, agradeceram a oportunidade de comer alguns peixinhos típicos, alguns pratos da região, mas não se convenceram de que a gente tenha hoje credenciais para reconstruir a credibilidade do Brasil no combate a desmatamento e queimada. Vamos ouvir o Guga, então, já que a gente está falando de questão internacional. Guga. Não, só para complementar, eu não vejo saída para melhorar a imagem do Brasil em relação ao meio ambiente enquanto o Bolsonaro for presidente. Não há como. Ele já é visto
como grande inimigo do meio ambiente tradicional. Ele já é um páreo, é muito difícil você conseguir reconstruir uma imagem, até porque o Bolsonaro nem tem essa intenção. Se tivesse a mínima intenção, faria algumas mudanças no governo dele, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, mas mesmo assim é insuficiente. São mais 2 anos que tendem a se agravar porque o presidente dos Estados Unidos não será mais o Trump, será o Biden, que é de um partido, o Partido Democrata, extremamente preocupado com a questão ambiental. Eu diria até que depois da pandemia e da economia, essa será a questão mais importante para o governo Biden. Aliás, passada a pandemia, quando as pessoas forem vacinadas, a economia começar a entrar nos eixos, aí o tema do meio ambiente passa a ser o mais importante da administração Biden. Eliana, eu tenho que ir para o intervalo. 30 segundinhos, por favor, rapidinho. Marcelo, eu conversei com 2 dos embaixadores que foram nessa excursão com o vice Mourão e os 2 dizem o seguinte, que foi muito legal, muito bacana, mas reclamaram que, primeiro, parecia uma propaganda de militar, porque eles ficaram um tempão, perderam um tempão nos quartéis militares da Amazônia, mostrando o trabalho dos militares na Amazônia. E eles não tinham ido lá para isso. A segunda coisa que eles reclamaram é que não teve ninguém da sociedade civil. Eles queriam ouvir ONG, sociedade civil, nada disso. Tanto que o vice Mourão prometeu uma segunda excursão, talvez ao sul do Pará. Obrigado, Eliane. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta a gente vai falar de coronavírus batendo recorde, né? Lá nos Estados Unidos, como andam as médias aqui no Brasil. Você sabe que dia é hoje? Dia do solteiro. Não é aqui no Brasil. A gente conta aonde, o que isso significa depois do intervalo. Sonhar e correr atrás. A Compass tem esse propósito desde a largada. Nascemos para oferecer soluções de gás e energia para o Brasil, através da infraestrutura que traz gás do pré-sal e do mercado internacional, na distribuição de gás natural, que já conta com a maior distribuidora do Brasil, a Comgás, e na geração de energia e comercialização de gás e energia para impulsionar os negócios e o país. Compass também é Cosan, mais do que nunca parceira na sua corrida. Estamos de volta e a pauta é o contágio da pandemia. Vamos para São Paulo, né? Saber como é que estão evoluindo os números da Covid-19 no Brasil. Pauta para o Gustavo Petrol, do G1, que volta aqui no Em Pauta para conversar com a gente. Diga lá, Gustavo, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 319 óbitos por dia. A queda foi de 27% em relação à média de mortes registrada há 14 dias. O Brasil se mantém na zona de queda. Já a média de casos da última semana é de 22.581 novos infectados pela Covid-19 por dia. A queda foi de 7% em relação à média de 14 dias, ou seja, está na zona de estabilidade. Agora vamos ver a situação dos estados. 8 registraram alta. Foi Paraná, Santa Catarina, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima registrou a maior alta hoje. Foi um crescimento de 700% em relação à média de mortes de 14 dias atrás. Já o Amapá teve um crescimento de 38%. Mas vale ressaltar que estados onde há um baixo número de óbitos, qualquer variação pode alterar bastante a média móvel, foi o que aconteceu em Roraima. E são 4 os estados e o Distrito Federal que aparecem com estabilidade: Espírito Santo, o Distrito Federal, Pará, Bahia e Paraíba. E são 13 estados em queda: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Tocantins, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí e Sergipe. Ceará e Goiás foram os estados com as maiores quedas hoje, 64% no Ceará e de 63% em Goiás. Depois de dias sem divulgar os dados, o que foi atribuído a problemas nos sistemas do Ministério da Saúde, estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais voltaram a fornecer os números da Covid-19. E ainda pode demorar um pouco para que os estados, para que todos os dados sejam atualizados, já que os registros ficaram acumulados nesses dias.
São Paulo, por exemplo, que tem o maior número de mortes por Covid-19 no país, voltou a divulgar os dados após 5 dias. Mas a Secretaria de Saúde avisa que o número de mortes divulgado ainda pode ser menor do que o número real por conta dessa instabilidade do sistema. Já o estado de Minas Gerais divulgou os dados parcialmente, apenas com o número de casos, e por isso ele aparece de cor cinza no mapa. Mais informações sobre a Covid-19 no seu estado e no Brasil, é só entrar em g1.com.br. Boa noite e até amanhã. Valeu, Gustavo. Boa noite para você e até amanhã. Olha, os Estados Unidos registraram mais um recorde de novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram 139 mil. Os números são da Universidade Johns Hopkins. Só nos primeiros 10 dias de novembro foram registrados 1 milhão de novas contaminações. E Nova York se prepara para a volta de restrições parciais para conter os efeitos de uma segunda onda. A partir de sexta, as reuniões em casa vão ser restritas para no máximo 10 pessoas e os bares e restaurantes vão fechar mais cedo, às 10 da noite. Ô Guga, a situação em Nova York é diferente do resto do país. Nos conte, por favor. Nova York está melhor do que o restante dos Estados Unidos, ainda lembrando que o número de mortes nos Estados Unidos nas últimas 24 horas foi de 1.448, o número de novos casos é mais um recorde, tem batido recorde todos os dias, isso há semanas que vem crescendo. As áreas mais afetadas são os estados mais rurais, as Dakotas, Wyoming. Essas regiões acabam sendo mais afetadas, mas hoje a pandemia impacta em todos os Estados Unidos. É diferente de abril, quando o foco era Nova York, Nova Jersey e Connecticut, ou de julho e agosto, quando o foco era na Califórnia, Texas e na Flórida. Agora não, é todo o país, Nova York um pouquinho melhor, mas está se agravando. Essas medidas determinadas pelo governador Cuomo é para impedir que o cenário se agrave, tentar controlar o vírus o quanto antes para que daqui 1 ou 2 semanas esteja fora de controle, como no restante dos Estados Unidos, e haja necessidade de restrições ainda maiores. A gente não sabe se essas restrições serão suficientes. O índice de positividade, como eles dizem, de cada 100 pessoas que fazem o teste para a Covid-19, ainda está 2,5 em Nova York, eles consideram sob controle. Se passa de 3, aí eles começam a se preocupar, e é 2,5 porque há áreas da cidade onde há mais. Mas aqui do lado, em Newark, que é uma cidade que tem um aeroporto, inclusive, que serve a Nova York, uma cidade em New Jersey, já está batendo em 20. E Nova Jersey é muito ligada a Nova York. Embora Nova York seja o estado de Nova York, o estado de Nova Jersey e o de Connecticut são tão interligados ou mais a cidade de Nova York do que o próprio estado de Nova York. E como tem crescido em Nova Jersey em menor escala em Connecticut, há essa preocupação muito grande aqui na cidade, especialmente por enquanto as aulas continuam. O prefeito Bill de Blasio ameaçou fechar as escolas, mas quando ele ameaça uma coisa, o Cuomo não faz, porque os dois brigam, né? Muito. Eles são, embora sejam do mesmo partido, eles são inimigos mortais. Mas, enfim, realmente há um temor de uma segunda onda em Nova York. Eu, pessoalmente, acho que passando Thanksgiving, dia de ação de graças, no final de novembro, vai voltar, sim, a segunda onda a Nova York. Muitas pessoas viajam, voltam para cá, é inevitável, não sei se vai haver um lockdown, mas é o caminho que seguiu a Europa. Nova York sempre está um pouco atrás da Europa, embora aqui, como a gente viu nas celebrações do Biden, todo mundo usa máscara, todo mundo mesmo. Não é como na Europa, que muita gente não usa. E o que tem mais agravado, só para completar, Marcelo, aí não em Nova York, mas nos Estados Unidos como um todo, são aquelas pequenas festas que reúnem amigos ou que reúnem familiares. Esse é o grande problema, não tem sido escola, essas questões do transporte público o problema. São as pequenas reuniões familiares ou entre amigos. Bom, e a gente volta a falar sobre a corrida pela imunização, porque o governo russo anunciou que a vacina deles, a Sputnik V, tem 92% de eficácia. Isso acontece 2 dias depois que a americana Pfizer divulgou que a vacina que está desenvolvendo em parceria com a alemã BioNTech é 90% eficaz. Foram as 2 primeiras candidatas a apresentar resultados preliminares nessa semana. Vamos dar uma olhadinha para a gente comparar.
O número de voluntários na fase final de testes é quase o mesmo, 43 mil na vacina americana e 40 mil na vacina russa. Os especialistas calculam a eficácia com base numa amostra de participantes que se contaminaram com a Covid-19. No caso da Sputnik V, foram 20 pessoas e esse resultado ainda não passou pela análise de outros especialistas. Já a Pfizer investigou 94 infectados e teve avaliação de cientistas independentes. Mas lembrando que ambos os estudos estão em andamento e ainda tem voluntário que não recebeu a vacina. Vamos ouvir a Mônica sobre essas comparações e sobre essas vacinas, Mônica. Olha, os números são muito satisfatórios. É claro que todo mundo quer uma vacina com 90% de eficiência. Já se sabe que a vacina da Pfizer precisa de muita refrigeração, precisa ser transportada numa temperatura muito abaixo de zero, portanto, ela tem esse complicador de distribuição. Disse que a Pfizer desenvolveu um sistema para esse transporte, mas essa é uma dúvida que persiste sobre a forma de expandir essa vacina tão logo ela seja aprovada. No caso da vacina russa, da Sputnik, ninguém sabe muito bem qual é a tecnologia e como é que é o resultado. Os cientistas que acompanham muito de perto a vacina se ressentem exatamente da mesma coisa com relação às duas vacinas. O estudo científico, aquele que é publicado nas grandes revistas, as revistas que os pares revêem lá todos os dados e fazem a crítica e aprovam para publicação, não apareceram ainda. Todos eles querem saber exatamente quais são os detalhes da vacina, da sua eficácia, mais ainda a da russa. Ambas eficácias foram divulgadas através de comunicados ao público. Falta ainda a revisão científica e esperemos que ela seja boa e que as duas vacinas possam ser aplicadas. Mas, de fato, ainda é cedo. Bom, vamos agora numa pauta aqui que eu acho que a princípio não se aplica a nenhum de nós, mas vai saber, né? É o seguinte, a pauta é Eu Me Amo. Tinha uma música, Eu Me Amo, né? É o seguinte, hoje é dia dos solteiros na China, evento de vendas online do mundo. Os chineses movimentaram 64 bilhões de dólares em compras em um único dia. O último recorde tinha sido no ano passado, mas agora esse número mais que dobrou. A data foi criada lá em 1993 por estudantes universitários que fizeram protesto. Eles queriam se vingar do Dia dos Namorados. A ideia era justamente confrontar a tradicional data da cultura casamenteira chinesa, onde mães e pais fazem anúncios, organizando feiras para arranjar esposas e maridos para os filhos e para as filhas. Um dos maiores sites de venda online chinês transformou a data em um festival, um verdadeiro festival de compras. E ao longo dos últimos anos, outras marcas também entraram nessa parada. Mônica, André, Guga e Eliane, confesso a vocês que este ano eu não faço parte desse grupo. Se fosse um tempo atrás, eu estaria comprando presente para mim hoje. Mas agora não estou mais aí na pista, né? Estou comprometido. Mas, Eliane, se você estivesse solteira, o que você compraria para você lhe dar de presente num dia como hoje? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, esse negócio aí mostra que a propaganda é a alma do negócio. E segundo, essa máxima da propaganda, ela é super potencializada agora com a internet, né? Tudo que é diferente bomba, né? Agora, o que eu compraria para mim? Eu compraria uma viagem. Eu compraria uma viagem para bem longe, uma praia maravilhosa, azul, linda, que eu pudesse ficar dentro d'água 24 horas por dia. E o que será que o Guga compraria para ele mesmo? Não, Marcelo, eu não sabia que você estava comprometido. Parabéns, né? A pergunta não é essa. Parabéns. Vamos ao foco da pauta. Na China tem muito solteiro. Vamos focar. Não, eu não sabia. Tive uma novidade aqui no ar. Mas é interessante que na China tem muitos solteiros, tem mais solteiros homens que mulheres.
Eu não sabia, mas por causa da política de um filho só, acabou tendo mais filhos homens, porque eles abortavam quando a mulher estava grávida de menina, teve um volume grande, então tem um número de homens um pouco maior nessa geração mais nova na China, né? Mais homens que acabam, portanto, tendo mais esses solteiros do sexo masculino. Deve ter bastante solteiro na China, né, Marcelo? Que eu acho que é bastante celebrado lá, deve ter uma população brasileira de solteiro. Você vai me responder o que você compraria para você ou não? Guga, o que você compraria? Obrigado, Eliane. O que eu compraria para mim? Não sei, não tem nada então assim. Pensa, até o final do Em Pauta, Agora, quem sabe você nos diz. Não sei. Pensa. O André não é um cara muito consumista, pelo que eu posso observar no dia a dia. Você compraria o que para você, André? Olha, isto é uma ilação. Meu advogado, depois do programa, fará contato com você. Eu sou ambientalista e sou espiritualista. Eu pratico o consumo consciente, eu sou ruim de jogo com essas datas comerciais, você não faz ideia. Eu sou chato, sou previsível. Agora, o horário até permite, mas eu prefiro não tecer comentários especulativos sobre o que um solteiro na China estaria comprando para resolver sua carência ou sua sofrência, viu? Sozinho, roendo osso. Deixo isso para Mônica Waldvogel fazer essas especulações. Especule e desconte o que você compraria para você mesmo, Mônica, por favor. Já sei. A única coisa que supre uma carência, qualquer carência de qualquer natureza, em qualquer lugar deste globo, é uma caixa de chocolates. E é isso que eu daria para mim se eu estivesse absolutamente carente. Boa, Mônica. E abaixo do peso. Eu ia falar nisso, eu ia falar na viagem, mas a Eliane falou. Depois eu pensei assim, vou falar numa torta bem gostosa, mas a barriga não permite. Mas se eu tivesse solteiro que nem a Mônica e meio carente, eu acho que eu ia encarar, independentemente do tamanho da barriga, uma barra de chocolate para dar uma aliviada na fossa. Guga, você já escolheu o seu autopresente ou não? Já escolhi e compraria meu próprio livro, viu? Vou aproveitar e fazer propaganda todo dia que eu vier em pauta. Se quiser os dados, está lá no Twitter, afixado lá em cima. Já vai no site direto. Meu Twitter é GugaChakra, @GugaChakra. Tem no Instagram. Nome do também. livro para eu ir para o intervalo. Ninguém segura agora, viu, Marcelo? Propaganda todo dia, todo dia. Nome do livro para eu ir para o intervalo. Como ser solteiro em Nova York. Confinado no front, de geopolítica na pandemia, mas também falo de mim, vai, é legal o livro. Já comprei, ele mandou o link ontem, eu já comprei. Tá lá no Twitter, fixado. Me dei de presente. Vamos fazer um intervalo, a seguir o que vai ser notícia, na opinião dos nossos 4 comentaristas de hoje. Vai lá, dá um Google, porque o livro do Guga já tá aí na área, meu amigo. Sonhar e correr atrás. A Compass tem esse propósito desde a largada. Nascemos para oferecer soluções de gás e energia para o Brasil, através da infraestrutura que traz gás do pré-sal e do mercado internacional, na distribuição de gás natural, que já conta com a maior distribuidora do Brasil, a Comgás, e na geração de energia e comercialização de gás e energia para impulsionar os negócios e o país. Compass também é Cosan, mais do que nunca parceira na sua corrida. Amanhã em pauta. Começamos pelas bandas de Brasília, Eliane Cantanhede. Olha, eu quero saber como vai caminhar a relação da Embaixada Americana com o Itamaraty e Palácio do Planalto para tentar amenizar o clima entre Bolsonaro e Biden. André? Se teremos ou não eleição em Macapá no domingo, se o pedido do TRE da capital do Amapá será acolhido pelo TSE. Estamos de olho. Guga. A pandemia aqui nos Estados Unidos e também o Joe Biden deve anunciar o Chief of Staff dele amanhã. O que você nos diz, Mônica? Olha, amanhã é o último dia da campanha eleitoral no rádio e na TV, portanto, eleitores que ainda não se decidiram
têm uma última chance de ver como eles encerram a campanha dos candidatos a prefeito. Obrigado, Mônica, André, Guga, Eliane, obrigado você, Heraldo Pereira, chegando com o Jornal das 10. Beijos, abraço, saúde e até amanhã. Ô, Mônica, olha só, me disseram aqui que eu quase dei a entender que você estava solteira e que podia te causar problema. Você não tá solteira não, hein? Deixei bem claro, eu também não. A gente tá tudo comprometido. A dica era pra quem tá solteiro, gente. Pelo amor de Deus. Né, Moniquita? E o chocolate tá valendo. O chocolate tá valendo, tá? O chocolate eu vou comer, Mônica. Mesmo comprometido, eu como chocolate, por mais que a barriga não permita. Ô, Guga,